É um prazer muito grande estabelecer esse contato com você sempre e outra vez. E para a gente não perder tempo, porque ele é precioso e, no nosso caso, curto, eu quero logo entrar convidando a você para prestar atenção na leitura bíblica que eu vou fazer no profeta Isaías, no capítulo 53, que diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, no entanto, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha, muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Este texto bíblico aparece no Novo Testamento, ele é do Velho, de Isaías, capítulo 53, mas ele aparece no Novo Testamento em Mateus, quando Jesus estava curando as pessoas. Mateus diz, ele assim fazia para que se cumprisse o profeta Isaías, quando disse, ele levará sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Outra vez o texto aparece no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, quando o primeiro-ministro da Etiópia, que era um homem piedoso, tinha ido a Jerusalém, ao templo, que ainda não tinha sido destruído no ano 70 pelos romanos. Ele, o ministro da Fazenda da Etiópia, ia a Jerusalém de ano em ano adorar. E num daqueles dias, já depois do fenômeno Jesus, depois da ressurreição de Jesus, depois do Pentecostes, quando já havia igreja e discípulos testemunhando o Evangelho para todo lado, esse homem ia voltando para a Etiópia, uma viagem longa, ele teria que atravessar o deserto todo para chegar à Etiópia.
quando um anjo do Senhor falou com Filipe, que era um dos diáconos da igreja de Jerusalém, dizendo a Filipe, olha, vai para o caminho que está entre Jerusalém e Gaza, hoje a faixa de Gaza. Está deserto o caminho, vá para lá. E o Filipe se levantou, obedeceu e foi. Quando ele chegou no caminho deserto, ficou parado ali sem fazer nada, sem saber qual era de Deus para ele naquele lugar, quando de repente ele viu uma carruagem vindo. E aí o Espírito Santo falou no coração dele, corre atrás daquela carruagem. E ele, igual um louco surtado, saiu correndo atrás da carruagem dos cavalos, até que ele emparelhou e viu que dentro da carruagem havia um homem negro, lendo o profeta Isaías, o rolo do profeta Isaías. Naquele tempo não eram livrinhos assim, eram rolos. Lendo justamente esse texto que a gente leu aqui. E aí Filipe, correndo ao lado, ofegante, perguntou ao homem negro que dentro da carruagem lia o profeta Isaías, compreendes o que vens lendo? Aí o homem virou-se para ele e falou, como é que eu posso compreender se não houver quem me explique? O profeta falava de si mesmo, como homem de dores e incompreendido por Israel, ou ele falava de algum outro que viria? E Filipe anunciou Jesus a ele, dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus, que cumpria essas profecias todas, que Jesus era aquele que veio e não foi reconhecido, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E mais do que isso, falou-lhe da cruz, falou que como naquela crucificação, que era uma execução banal, realizada naqueles dias pelos romanos, nos dias de Jesus havia ocasiões em que cerca de 400, 500 cruzes estavam erguidas pelo país afora, como exemplo de rebeldes, criminosos punidos, coisas do gênero, de modo que naqueles dias, com a dominação do Império Romano, todo mundo conhecia muito bem o significado da crucificação. Mas Filipe transcendeu a crucificação como morte de execução dos romanos. Foi para além dela. Para onde é que ele foi? Se ele foi para além da crucificação. Ora, se ele foi para além da crucificação, é porque ele foi para a cruz. O que está para além da crucificação, que é apenas uma execução, milhares sofreram a mesma execução, está a cruz, que é algo que só aconteceu numa crucificação. Só na crucificação de Jesus havia uma cruz espiritual. Não era apenas a morte de alguém punido pelos romanos. Era uma morte de convergência cósmica, multidimensional, aonde todas as transgressões, todos os pecados, todas as dores, todas as anomalias da existência convergiam para ele. Já a própria palavra de Deus nos diz e anuncia depois disso o seguinte, Pedro é o primeiro que diz, que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo, antes de haver Big Bang, antes de haver átomo, antes de haver qualquer que seja a partícula subatômica, antes de haver qualquer energia, antes de haver o elemento que a física chama hoje de singularidade absoluta, ou a partícula de Deus, antes de haver isto, houve o Cordeiro se entregando, porque vida nasce de vida, e todo ato de gerar vida é um ato de morrer, de se dar, de se esvair, de se passar para o outro, de modo que a criação resulta desse amor de Deus que se entrega como quem morre para criar. Filipe, então, diz ao ministro da Fazenda da Etiópia, que estava ouvindo aquela exposição, que Isaías estava falando 800 anos antes de Jesus, que tinha acabado de morrer e ressuscitar, e tinha sido feito Senhor de todos os senhores, Rei de todos os reis, que estava acima de todas as coisas, porque vencera o poder mais absoluto entre os homens, que é a morte, ressuscitando dos mortos.
E aí quando o homem entendeu aquilo, ele compreendeu tudo. Compreendeu que todas as coisas nesta vida convergem para Jesus, antes de terem sido criadas, enquanto existem, e depois de terem sido criadas, quando surgir novo céu e nova terra, tudo converge exclusivamente para Jesus. No entanto, o que eu quero falar com você hoje tem uma aplicação muito mais íntima, muito mais pessoal, muito mais particular, muito mais voltada para mim e para você. Assim como no caso ali de Atos dos Apóstolos, tinha tudo a ver com aquele negro, ministro da fazenda da Etiópia, que estava lendo o profeta Isaías e não estava compreendendo, e quando compreendeu, tomou uma decisão na mesma hora. Logo adiante eles encontraram um ribeiro, que está lá até hoje, e que é apelidado de Ribeiro de São Filipe, é um palminho de água. Acho que passa por ali, pelo Vale de Soroque, em Israel, terra de Dalila e Sansão, das histórias épicas do passado. Quando o homem, ministro da fazenda da Etiópia, viu água ali, virou-se para Filipe e disse: eis aqui a água, o que impede, pois, que eu seja batizado? E Filipe disse: nada, se tu crês em Jesus de todo o teu coração, tu podes e serás batizado. E o homem, voltando-se para Filipe, disse: eu creio. E ambos desceram à água. Filipe batizou o ministro da fazenda da Etiópia, e enquanto estavam ainda dentro d'água, o Espírito de Deus arrebatou a Filipe, o trasladou, o arrancou, o abduziu de diante dos olhos daquele homem. E Filipe veio a aparecer, a achar-se, a encontrar-se, depois que sumiu de diante dos olhos do homem, a 40 quilômetros de distância, numa cidade chamada Asdod, que hoje é apenas uma ruína, em Israel, no litoral da antiga Filístia, em Israel. Aí você diz: o que isso tem a ver comigo? Ora, o que tem a ver com você é simples, o que tem a ver comigo é simples. É que aqui está dito que quando Jesus morria na cruz, embora todos o desprezassem, embora todos quisessem um outro Messias, um outro Cristo, um Cristo poderoso, que chegasse com a espada, que vencesse os romanos, que acabasse com essa palhaçada política toda, com o sofrimento dos pequeninos, que acabasse com as injustiças sociais e econômicas. Esse era o Messias que todos em Israel queriam, até Judas Iscariotes queria esse Messias. E Jesus tinha se apresentado como outro, como um servo sofredor, que leva cusparada, que leva afronta, que é julgado, que é humilhado, que é escarnecido, que não é enxergado, que não é visto, que não é percebido. Por isso se diz: olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse nele. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, quando chega a gente vira a cara, foi assim que nós fizemos e aquela geração fez e todas as gerações fazem. Dele nós não fizemos caso. Mas certamente o que ninguém sabia era o seguinte: é que ele estava levando sobre si as nossas enfermidades. Enfermidades são mais do que doenças. Enfermidades são as coisas que causam as doenças. São os nossos desencontros, fruto da nossa culpa, dos nossos pecados, das nossas contradições, das nossas desarmonias, dos nossos ódios, do nosso espírito de vingança, da nossa vontade de matar, da nossa vontade de impormos nossa vontade de tirania sobre o outro. Daí é que procedem as doenças, das enfermidades do ser, dos desarranjos do ser. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores, ele levou sobre si. E nós o reputávamos como se ele fosse um maldito, um aflito, um ferido de Deus, um oprimido, sem sabermos que ele estava sendo traspassado pelas minhas transgressões. Que ele estava sendo moído pelas minhas iniquidades. E que o castigo que eu merecia e que não recebi e não receberei, e que hoje me traz a paz se eu tivesse que fazer um ajuste de contas,
Quem fez o ajuste de contas cósmico, transcósmico, multicósmico, de qualquer dimensão que você queira, e existencial, pessoal, individual e meu, diante do Deus único, vivo e verdadeiro, foi Jesus, levando sobre si as nossas iniquidades. E esse é o castigo que me traz a paz hoje. É crendo nisto que eu tenho a paz que eu tenho. É porque eu creio que eu já estou perdoado, que tudo quanto concerne a mim como enfermidade do meu ser, da minha mente, da minha alma, tudo quanto diz respeito às minhas transgressões, às minhas iniquidades, os meus pecados, as minhas deliberações no errar, as realidades conscientes e inconscientes da minha produção equivocada, que a Bíblia chama de pecado e de injustiça, todas essas coisas estavam sobre ele. E eu fui sarado pelas dores dele. Não as dores dos pregos, mas a dor que prego nenhum pode expressar, que suplício nenhum pode expressar. Ele estava carregando sobre si as agonias de todas as criaturas, não só as humanas, mas de toda a criação, levando sobre si toda a mortandade, todo o genocídio, toda a vingança, todo o ódio, toda a brutalidade, toda a violência, toda a perversão, toda a preferência pelo ódio que os humanos fazem o tempo todo, seja aquilo que é concernente à produção coletiva, seja aquilo que é concernente à produção geração após geração, ou seja aquilo que é concernente a mim como indivíduo, nas minhas práticas pessoais. Ele levou sobre si a iniquidade de nós todos e a minha também. Por que eu estou dizendo isso? Eu atendo pessoas, eu não cobro nada de ninguém, jamais cobrei, jamais cobrarei. Mas eu atendo gente há muitos anos, numa perspectiva psicanalítica, quando há necessidade. A minha mulher faz a mesma coisa, tantos outros fazem. Da minha parte, eu jamais abriria um consultório para atender gente cobrando, eu faço tudo de graça. Eu recebi de graça, eu dou de graça. Isso é verdade e fato diante de Deus e dos homens. Mas por que eu estou falando da psicologia ou da psicanálise? Eu conheço razoavelmente esses instrumentos e a utilidade deles. Eles são utilíssimos para você exumar o elemento psicológico das pessoas, para você abrir, destampar o caixão, abrir a sepultura, desencavar a ossada das dores humanas. O legado dos pais, as figuras parentais, os traumas, o elemento cultural, como é que o psiquismo do indivíduo se desenvolveu a partir daquela conjunção de fenômenos que o levou a um determinado estado presente e contemporâneo de irrealização, de dor, de pânico, de depressão, de sofrimento, de insegurança, ou de vaidades superlativas, de exageros os mais diversos. São instrumentos que você recebe da psicologia muito úteis para fazer essa exumação. Mas qualquer psicólogo honesto, sério e sincero que esteja me ouvindo sabe que os elementos da cura, os elementos que geram a saração da enfermidade, que debelam a culpa mais profunda que habita boa parte desses desarranjos do ser, as enfermidades mais essenciais presentes no ser humano, nem Freud, nem Jung, nem Carl Rogers, nem o Moreno, nem o Franz Crick com a sua teoria behaviorista, herdada do Pavlov, nenhum deles tem solução para nada. No máximo, pequenos alívios, que fazem o indivíduo dizer coisas como a seguinte: eu continuo profundamente desassossegado, mas pelo menos eu já sei quem eu sou. Na maioria das vezes é só até aí que vai. E quando não se passa daí, alguns recorrem à psiquiatria e aí se entopem de remédios para ver se amenizam essa aflição que hoje já é fruto de uma autocompreensão, mas que não trouxe para o indivíduo solução. Solução na realidade, minha gente, sem que eu esteja falando de religião, detesto religião, estou falando de Jesus.
que não tem nada a ver com cristianismo, nem com judaísmo, nem com religião. É caminho de vida, só isto. Na realidade, essa paz que todo mundo busca e que a gente só discerne que encontrou, só sabe que encontrou quando passa pelo seguinte teste, quando perde definitivamente o medo de morrer. Quando a gente encontra essa paz que é caracterizada pela vitória da vida sobre o medo da morte na gente, é que a gente sabe que provou, que experimentou, que comeu, que sorveu Jesus e o Evangelho dentro de nós. Você está aí cheio de dores, deprimido, sofrendo de síndrome do pânico, carregando culpas antigas dos abortos que você fez ou mandou fazer, da sua irresponsabilidade paterna, você saiu gerando filhos e não cuidou deles, da canalice que você sabe que fez com a sua mulher recentemente, ou que você tem feito com o seu marido sem que ele saiba. Todas essas coisas que você carrega e que eu carrego, que às vezes se traduzem em antipatias, em vingança, em ódio, em malquerência, em espírito de guerra, de beligerância entre as pessoas. Todas essas coisas não são saradas com Rivotril, não são saradas com nenhum calmante, não há nada que você tome que pacifique isso. No máximo, você fica zumbificado, mas não sara a latência dessa agonia. Essa paz só entra na gente quando a gente toma esta consciência, de que eu de mim mesmo não sou o meu autopacificador. Somente quando eu creio que as minhas iniquidades, que as minhas transgressões, que os meus pecados estavam sobre ele, é que as minhas feridas começam a ser saradas por dentro e por fora. E a enfermidade essencial do meu ser, que é esse egoísmo canceroso que habita os seres humanos, vai sendo vencida quando você vai percebendo que você de si mesmo está perdido e que o que lhe acena com graça e salvação é uma dádiva gratuita de Deus, que você tem apenas que crer e receber. E quando você crê e recebe, aí o milagre começa a se instalar. Que milagre é esse? Você não consegue mais viver do mesmo modo. Quando essa consciência se instala, e você sabe que Jesus, morreu por todos, aí então a conclusão é que todos morreram, para que aqueles que hoje vivem com essa consciência não vivam mais para si mesmos, ou para o seu hedonismo, ou para o seu capricho, mas antes vivam e existam para aquele que por eles morreu e ressuscitou de entre os mortos. Quando isto se estabelece na consciência da gente, aí eu sou tomado estranhamente de uma paz que excede a todo entendimento. Isso é de graça. E eu não estou dizendo isso para desconstruir a psicanálise, nem a psicologia, muito menos a psiquiatria. Todos nós nos servimos disso de um modo ou de outro, são bênçãos de Deus. Mas não são a cura para a enfermidade essencial do homem. São paliativos úteis. A cura só acontece quando o perdão se estabelece como categoria essencial em mim, vencendo a minha culpa latente, vencendo a minha enfermidade essencial, me dando a certeza de que a morte já não é mais o meu inimigo, ela já não me mata, eu já passei da morte para a vida em Jesus, eu já sou filho da ressurreição. Quando vocês me virem morrer, não percam nenhum tempo pensando que eu vaguei sequer sobre o meu corpo, para ver alguma história, para saber o que estava acontecendo na família. Saibam, na hora que eu fechar os olhos para este mundo, na mesma hora eu teria entrado na plenitude da eternidade, do gozo sem fim, da luz absoluta, do amor total, da compreensão de todos os mistérios, da alegria sobre todos os prazeres, da glória de Deus. Isto só acontece quando a gente abre o coração de fato para Jesus, não como quem abraça uma doutrina, mas como quem se entrega ao Deus vivo, dizendo:
Ele morreu por mim, eu morri nele, agora a minha vida é dele, agora eu sou herdeiro de tudo quanto não era meu, mas ele conquistou por mim. Quem crê vai para casa como um ministro da fazenda da Etiópia, abençoado e feliz, cheio de júbilo e alegria no coração. Era isso que eu queria dizer a você hoje. Eu concluo apenas fazendo alguns convites a você. Você já viu passando aí o endereço do meu site, www.caiofabio.net. Você pode ir ler milhares de textos, reflexões devocionais, artigos, opiniões e, sobretudo, cartas e cartas e cartas, milhares de cartas sobre os temas mais diversos. Vá lá agora e leia, não custa nada, é tudo de graça. Mais do que isso, eu convido você a ver a Vem Ver TV, www.vemvertv.com.br. Anote, abra a internet, clique, você já vai ver uma programação estourando assim na sua cara, continuamente, 24 horas, sem cessar. Eu devo pregar dentro dessa programação de 24 horas, pelo menos umas 14 horas por dia, entre coisas gravadas e coisas feitas ao vivo. E eu estou convidando você e a sua casa, você que tem internet em casa, no trabalho, em qualquer lugar ou numa lan house, vá, use, aproveite, essa meia horinha aqui não é nada comparado com o tesouro que está disponibilizado para você. E por último, eu convido você para estar comigo hoje mesmo. Você que está me vendo em Brasília, tem gente me assistindo em outros estados ou até em outros países. Mas quem está vendo em Brasília, domingo, eu estou convidando você para estar comigo hoje às 18 horas, no Teatro La Salle, na 906 Sul. O endereço já vinha passando aí desde quando eu iniciei a minha fala. Mas agora você está vendo ele aqui embaixo, está vendo? É lá que eu estou esperando você. E para concluir, mesmo e de verdade, preste atenção. Você está vendo aparecer aqui um monte de telefones, escrito Chico, William, Dora, Jack. Pode ligar para qualquer desses números e você pode conversar. Se você estiver angustiado, aflito, panicado, seja qual for a sua situação, culpado, sem ter com quem abrir a alma, querendo orar com alguém, telefone agora. Você vai ser mais do que bem atendido. Esse é o meu convite a você. Eu espero que você atenda aos 4 convites que eu lhe fiz. A maneira mais simples de eu saber disso é lhe dando um abraço hoje à noite, na nossa reunião no Teatro La Salle. Que Deus o abençoe, abençoe a todos quantos estão me vendo em qualquer lugar da terra. Especialmente aqui nesta cidade de Brasília, onde o governador permanece na cadeia. Mas a cidade não pode ficar paralisada. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.